Vamos lá, galera. Vamos falar sobre esse jogo. Como é que foi a história de Fluminense 1, Palmeiras 2 a partir do primeiro tempo? O técnico Renato Gaúcho escala uma equipe totalmente diferente daquela que perdeu para o Flamengo no final de semana. Mas totalmente diferente mesmo. Foram 7 mudanças de peças em relação à equipe que perdeu por 1-0, inclusive de esquemas. Os jogadores que atuaram no Fla-Flu hoje foram 4: Fábio, Inácio, Freitas e Martinelli, que iniciaram o jogo, além da mudança de esquema. O Fluminense sai do 3-5-2 e vai para o 4-3-3. E aqui, só um pequeno comentário antes de falarmos do jogo. É muito complicado você não conseguir repetir uma equipe e mudar tantas peças se o teu objetivo é buscar entrosamento, é você definir um padrão de jogo. O Fluminense hoje não tem nenhum padrão de jogo, não tem um sistema definido. Claro que você pode flexibilizar de acordo com o seu adversário, você não precisa ter uma ideia e ir com ela até o final, independentemente de quem você enfrenta. Mas o mínimo que se espera de qualquer time do futebol mundial é você ter uma equipe titular definida, com algumas alterações, dependendo de questões físicas do adversário, e um sistema tático. O Fluminense não tem. Eu faço um desafio para vocês. Qual é o time titular do Fluminense hoje? Então, já começa o erro por aí. Não pode, 3 dias depois de você jogar um Fla-Flu, você ter 7 mudanças e querer que esse time passe a jogar um futebol espetacular. Então, o problema principal do Fluminense no que tange a campo e bola é de conjuntura. O Renato precisa achar um time. Ele precisa definir o 11 inicial que ele considera o melhor. Esse papo de você ficar trocando por causa de desgaste, o Fluminense não tem um super elenco para ficar trocando jogadores e achar que vai manter o nível. Não vai. Apesar de termos um grupo homogêneo, é homogêneo de nível médio para baixo. Então, o erro já começa aí. A mudança abrupta da forma de jogar e de peças. É muito difícil você querer entrosamento, ser uma equipe coesa dentro de campo com tantas mudanças de um jogo para outro. Então o Fluminense entrou em campo no 4-3-3 ou no 4-1-4-1 com Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Freitas e Fuentes. Thiago Silva foi poupado. Meio campo com Martinelli, Hércules e Nonato. Trio de ataque, Serna, Soteldo e Cano. Como é que foi a história do jogo? Bom, com a mudança do esquema, o Fluminense passou a marcar mais alto, que é natural, está em casa, 2 derrotas seguidas, precisa jogar, precisa incomodar o adversário. O que me chamou a atenção nesse 4-1-4-1 que o Renato escalou foi o posicionamento do Hércules. O Hércules, que veio para ser, ou deveria vir para ser, esse jogador do box-to-box, de área a área, jogou hoje nesse 4-1-4-1, sendo esse primeiro homem de meio campo. Ele na frente da zaga, liberando o Martinelli e o Nonato para encostar no Cano. Primeira esquisitice que eu vi em relação à escalação. O Nonato era um homem um pouco mais adiantado, mas ele revezava com o Martinelli nessa função de meia de ligação. Então, quando o Fluminense fazia essa marcação alta, atrapalhava a saída de bola palmeirense. O Palmeiras às vezes se enrolou, tentava sair com bola no chão e o Fluminense forçava esse erro, mas faltava um acabamento melhor do tricolor nas jogadas. Uma quantidade exorbitante de passes errados. O jogo não era bom, gente. O jogo era ruim. Fluminense e Palmeiras erravam demais. Tanto que a primeira chance do jogo, assim, a chance que a torcida fez um foi aos 29 no chute do Samuel Xavier, que até parecia que tinha endereço, a bola bate na defesa e vai para escanteio. Daí, na sequência, tem desse escanteio um chute que a bola bate no braço do Gustavo Gomes, mas estava colado no corpo, sai com algum perigo no Everton. Mas aos 32, o Fluminense, que rondava a área com mais presença do que o Palmeiras, tinha mais volume de jogo do que o Palmeiras, acabou ganhando um pênalti num movimento do Facundo Torres. Ele tenta chutar a bola, erra, pega a perna do Freitas. Ele não teve intenção, mas sem querer falta. Falta dentro da área, pênalti bem marcado pela arbitragem. O Cano bateu alto no meio do gol
e fez aos 35 Fluminense 1-0. Um prêmio talvez pelo volume maior de jogo do Fluminense. O Fluminense rondava mais a área do Palmeiras. O Palmeiras sequer chegava na nossa intermediária. O Palmeiras não chutava gol. Mas o Fluminense também não tinha criado nada. Porém, acabou premiado por ter mais a bola, ter mais volume, ter mais presença ofensiva. Depois do gol, natural, o Fluminense recua um pouco, o Palmeiras aluga mais o campo tricolor, mas sem ameaçar. Errando o passe pra caramba, quando forçava o passe, se equivocava. Quando o jogo se encaminhava para 1-0, que seria maravilhoso, aí acontecem falhas coletiva e individual. A primeira falha foi de marcação. O Sousa cruzou sem ser incomodado. A segunda falha foi de posicionamento. Os dois zagueiros parados e o Maurício cabeceia sozinho. Mas o Maurício cabeceou mal no meio do gol. E aí a falha maior, uma falha feia do Fábio. Ele tenta encaixar a bola, ela desliza pelas mãos dele e vai para o fundo do gol. Claro que o erro final acabou sendo do Fábio, uma falha que ele não costuma ter. A torcida até reconhece, grita o nome dele. Mas percebam a minha narração do gol. Começa com a liberdade absurda que o Sousa tem para cruzar. Na sequência, o Maurício, que não é um jogador tão alto, sequer um atacante, cabeceia no meio dos dois zagueiros. E depois tem a falha do Fábio. Então foram 3 falhas seguidas. A maior, claro, é mais feia, né? Dá para chamar de frango. O gol do Palmeiras sai. Foi a única chance criada do Palmeiras no jogo, única finalização e gol dos caras. O Fluminense foi mais presente no ataque, como eu falei, errava muito, mas menos do que o Palmeiras e conseguiu esse pênalti por causa desse volume, mas não fez um bom jogo. A gente até conversava lá no nosso grupo do WhatsApp de membros aqui do canal, que eu te convido a participar, tem um botãozinho aqui para você se tornar membro do Plano Legend, o João, um abraço para ele, ele discordou de mim, ele achou que o Fluminense foi bem. E a minha discordância é pelo fato de que, para você jogar melhor do que o seu adversário, você tem que criar mais do que o adversário. Você ter mais volume, ter mais presença ofensiva e até chutar mal, e até chutar mais, me diz pouco. Isso é natural, o Fluminense estava em casa, é natural o time da casa ter mais volume de jogo. É natural o time da casa chutar mais, mas o Fluminense tinha um volume quase que estéril, porque finalizava mal, o Everton não fez uma defesa. Então, na minha opinião, e vocês podem discordar, eu achei que foi um jogo igual no primeiro tempo. E falando de criação de oportunidades, o Palmeiras não tinha criado nada, não tinha chutado ao gol. Mas o Palmeiras criou a chance do gol. O gol do Fluminense não foi uma chance criada. Foi uma jogada que acabou a gente ganhando na sorte. Né? Então, achei que foi o primeiro tempo, o 1-1 condizente com o que foi o primeiro tempo. O Fluminense teve mais volume, chutou mais a gol, mas não criou nenhuma chance. O Palmeiras não tinha criado chance nenhuma até o gol, onde ele cria. Então, achei que foi 1-1 condizente. Destaque individual nesse primeiro tempo para o Soteldo, fez algumas boas jogadas ali pelo lado esquerdo, mas cruzava para quem? O atacante é baixo, não tem o meia que ataque espaço, que pise na área, então o Soteldo acabava criando uma chance para ninguém. E o negativo para o Serna. O Serna conseguiu errar tudo, uma quantidade de passes errados absurda para um atacante, e é muito difícil, né? E também o destaque negativo acaba indo para o Fábio também, que, como eu disse, teve um erro grotesco incomum. E também, né, gente, a falta de criatividade no nosso meio-campo, que não é novidade, Hércules, Martinelli e Nonato não são jogadores de criação de oportunidade. E como é que foi a história do segundo tempo? O segundo tempo começa já com o erro do Fluminense, o erro na saída de bola do Freitas, o Vitor Roque rola para o Facundo Torres, fica na cara do Fábio e ele perde a chance no rebote, Fuentes impede o gol na cabeçada do Vitor Roque. Aos 15, a primeira mexida, o Inácio sai chorando, depois vamos ver o que aconteceu com ele, parece que foi grave, entrou o Thiago Silva e também saiu o Serna, a partir do horrível entrou o Keno. Em um minuto seguinte, a gente toma a virada, numa falha, uma falha individual do Martinelli, um passe que ele não deveria ter forçado ali, um passe para trás, ele toca no pé do Vitor Roque, dribla o Freitas, limpa e vira o jogo 2-1 para o Palmeiras. Depois o Renato tirou o inoperante Nonato para colocar o Ganso, aos 30 ele tira Cano e Soteldo para colocar Everaldo e John Kennedy, aí o Renato foi para tudo ou nada, com 2 atacantes por dentro, Keno, Ganso, enfim.
Fluminense, claro, alugou o campo do Palmeiras, mas não criava. Era aquele abafa, cruzamento para a área, né? Você tinha 2 centroavantes, embora não sejam centroavantes com especialidade de cabeçada, não tinha inteligência. O Palmeiras teve uma chance com o Alan, chutou para a defesa do Fábio, e na única chance que o Fluminense criou foi os 46. Né? Nessa altura, o Thiago Silva e o Freitas já tinham virado atacantes, o Thiago Silva rola para o Hércules solta a bola vai para fora, depois tem a expulsão lá do Alan, que deu de cotovelo no Samuel Xavier, e não tinha mais nada, virou um tudo ou nada, sem organização nenhuma, só bola aérea para ninguém, e termina o jogo 2-1 para o Palmeiras. Gente, foi mais um jogo ruim do Fluminense, e o que me preocupa de verdade é que o Fluminense enfrentou 3 equipes que vão brigar pelo título, ou estão brigando pelo título, mas que não jogaram bem. É isso que liga o sinal de alerta para mim. O Cruzeiro até faz um bom primeiro tempo, mas faz um segundo tempo horroroso, tanto que o Fluminense, na minha opinião, jogou até para empatar aquele jogo. O Fla-Flu foi um clássico horrível de assistir, os dois maltrataram a bola, mas teve um que queria ganhar e teve outro que queria empatar, e o que queria ganhar ganhou, e o que queria empatar perdeu. E hoje enfrentamos um Palmeiras que tinha dado um chute a gol no primeiro tempo, no segundo criou algumas chances, poderia até ter feito 3-1, mas também não fez um bom jogo. Então o Fluminense perde 3 jogos no Maracanã, na sua fortaleza, onde ele é forte, contra 3 times que são melhores do que o Fluminense, mas que não jogaram bem. E o Fluminense também não jogou bem, à exceção do segundo tempo do Cruzeiro. Hoje, eu acho que o empate seria um resultado mais a cara do que foi o jogo. Não foi um bom jogo. Aliás, tem sido difícil assistir os jogos do Fluminense. São jogos ruins de ver. Voltamos àquela era onde assistir jogos do Fluminense é um suplício. Fazer o quê? Mas isso é alarmante, isso é preocupante. O Fluminense perdeu para 3 times que não jogaram bem. Eu estaria menos preocupado, não vou dizer conformado, mas tá, vamos lá. Se o Cruzeiro tivesse arrebentado com a gente, se o Flamengo tivesse criado várias chances e, pô, o Palmeiras arrebentado, não foi o caso. Não foi o caso. Pô, o Palmeiras não precisou fazer força para virar o jogo, gente. Falhas coletivas, individuais. O Flamengo botou um centroavante lá, na única chance praticamente que teve no jogo, 2, 3 chances. O centroavante foi lá, aproveitou a bobeira da defesa do René, no caso, e fez o gol. E essa nossa bola aérea defensiva? Quando é que o Renato vai treinar isso? Se é que treina? Ou treina mal? Toda bola aérea na nossa defesa, o adversário leva vantagem com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com 5.000 volantes, com 300 defensores. E pode ser atacante, alto, baixo, gordo, magro. Essa bola aérea defensiva do Fluminense é um terror. É um sonho para os adversários. É só cruzar na área. E entra jogo, sai jogo, não se vê melhora. Antes de seguir com o vídeo, eu tenho uma dica muito importante para você que tem investimentos ou quer investir pela primeira vez. A VMB Invest é a primeira parceira do canal do Leandro Dias e te possibilita melhorar os seus investimentos ou te orientar da melhor maneira para que você invista pela primeira vez. A VMB é credenciada da XP e você pode entrar em contato com eles através desse QR Code que está aparecendo na tela ou através do link na descrição. Não está satisfeito com a sua rentabilidade, quer entender esse mundo de investimentos? Entre em contato com os caras que eles vão te orientar da melhor maneira possível. Eu sou cliente da VMB há mais de um ano e é por isso que eu indico o trabalho dos camaradas que mandam muito bem. Sem compromisso, bate um papo com eles. Tenho certeza que você vai gostar. VMB Invest, parceira do canal do Leandro Dias.